O NGT Notícias segue com uma série de entrevistas com candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo. Em respeito às regras do Tribunal Superior Eleitoral, estão sendo convidados candidatos de todas as coligações partidárias, assim como candidatos de partidos sem coligação, respeitando a pluralidade de ideias. Todos vão ter o mesmo espaço dentro do telejornal e vão ser interrogados sobre as propostas para o mandato na Câmara Federal. Ele é advogado e presidente do diretório do Partido da Mobilização Nacional no estado de São Paulo. O convidado de hoje do NGT Notícias Eleições é o candidato a deputado federal pelo PMN, Lucas Albano. Olá, presidente, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Olá, Viviane, o prazer é todo meu. Agradeço o convite, é uma oportunidade ímpar de nós podermos falar brevemente sobre o que é o PMN, sobre nossa candidatura e o que pretendemos fazer. Mas antes de qualquer coisa, presidente, eu queria que você se apresentasse ao telespectador do NGT Notícias. Pois não. Meu nome é Lucas Albano, eu sou candidato pelo PMN, Partido da Mobilização Nacional, a deputado federal nessas eleições de 2010. Sou advogado, mas também tenho formação em administração de empresas e contabilidade. Eu atuei muitos anos nessa área. E na área jurídica eu atuo há quase 3 décadas, né, como advogado. Sou presidente estadual do meu partido e desde 2002 eu tenho me candidatado a cargos parlamentares, né, para tentar fazer alguma coisa pela nossa política, principalmente levar a ética, né, que eu acho que nós temos uma carência muito grande no cenário brasileiro, na nossa política, da ética na política. Pegando esse gancho da ética, eu queria que você explicasse para a gente, Lucas, porque na verdade, agora com a lei da ficha limpa, eu queria saber se o PMN, antes de chamar os afiliados para se tornarem candidatos a cargos como deputado estadual ou federal, se vocês fazem uma triagem dos candidatos. Eu falo isso porque a gente acompanhou recentemente aqui na Grande São Paulo, a polícia de Taboão da Serra, atrás aí de um candidato a deputado federal, que tinha aí um histórico de roubo e tal, e mesmo assim é considerado ficha limpa. Há uma triagem disso, não? Sem dúvida. Muito antes, há décadas, né, de se pensar em fazer ficha limpa, essa lei, aliás, veio, acho eu, tardiamente, né, poderia ter vindo antes. Nosso partido, ele sempre primou em fazer uma triagem, né, vamos dizer, passar uma peneira assim nos possíveis candidatos, né, para evitar esse constrangimento, porque como nós sempre batemos nessa tecla da ética na política, seria incoerente nós admitirmos em nossos quadros pessoas que não estão compactuando com essa ética, né. E eu diria mais, a questão até da fidelidade partidária, né, porque nós temos já desde a década passada esse posicionamento, antes de se virar uma lei a ser cumprida, a questão da fidelidade partidária por nós era levada muito a sério. Então, aquele filiado e candidato que se elegia pelo nosso partido e depois pulava, né, para um outro do interesse dele, ele era levado para o Tribunal de Ética, julgado, né, com todo o direito de defesa, de ampla defesa, mas fatalmente ele perdia, então ele abria a possibilidade, né, do partido processá-lo judicialmente por uma indenização que está prevista nos estatutos, e os estatutos do PMN estão de acordo com a Constituição Federal, quer dizer, não há nada de legalidade nisso, né. E até hoje, em quase centenas de casos que nós temos, todos foram condenados em primeira instância. É claro que tem o direito de apelar, mas nós mostramos que a fidelidade é uma coisa que deve começar dentro da política, de forma que o eleitor não seja enganado, né, porque ele vota no candidato e depois aquele candidato realmente muda de lado, né.
E além disso, né, Lucas, eu queria até destacar que vocês inovaram esse ano, o PMN inovou aí com um contrato social eleitoral. Então, além da fidelidade partidária exigida do candidato, é exigido também que ele assuma o compromisso de fazer exatamente, quando for eleito, de cumprir exatamente o estatuto do partido do PMN, que na verdade é um documento. Eu queria que você explicasse um pouquinho desse documento, quais são os principais pontos desse compromisso. Pois não, Viana. O contrato social eleitoral é um contrato feito, redigido, né, lá no partido, e esse contrato vai ser levado ao cartório para ser registrado. Então ele passa a ser um documento válido. E qualquer cidadão pode obter uma cópia disso. Então estão elencados aqui 33 dos principais compromissos do PMN que os parlamentares que são eleitos pelo PMN deverão defender em suas casas, né, parlamentares. E eles não vão poder fugir disso, né? Qualquer outro viés que possa surgir, então ele vai ser realmente levado ao Tribunal de Ética, vai ser possivelmente penalizado, porque ele deixa de cumprir aquilo, não só com o partido, mas também com o eleitor e com o cidadão, que é mais importante, né? Porque o cidadão, ele quer alguém que defenda os seus direitos, e o deputado, o vereador, o senador, eles são representantes do povo, né? Eles são representantes do povo, estão lá para representar o povo, então a vontade do povo é soberana. Presidente, eu queria que você destacasse, então, alguns desses compromissos e alguns desses compromissos que o senhor mesmo vai desenvolver aí, se for eleito para a Câmara Federal. Sem dúvida, né? Como são 33 tópicos, né? Seria muito extenso eu ler todos aqui, mas eu vou só citar, por exemplo, a prioridade até minha, pessoal, eu sempre batalhei, graças a Deus, eu tive uma educação que ela começou em escola pública, né, depois passou para a escola particular, mas ela foi muito aprimorada. E hoje eu sinto assim com pesar quando eu vejo a situação da escola pública, como está, né, os professores trabalhando em condições precárias, não só de ambiente, mas também questão de salários, etc. Os alunos, né, os alunos não respeitando os professores. Então eu vou lutar, caso seja eleito, esse é meu compromisso, né? Dentro da questão da educação. Da questão da saúde também, eu não vou colocar assim em segundo lugar, mas são as prioridades. Saúde, a questão da segurança, que hoje em dia não, já há muito tempo, né, afeta o cidadão. A questão das drogas, isso é uma coisa muito grave, né, que se fala muito, mas não há uma atuação efetiva, né? Nós precisamos realmente combater a questão da droga, não só no âmbito policial, né? Mas também na questão social. Por que leva, por exemplo, o jovem a ingressar nesse mundo perverso, né? Que depois praticamente não tem saída, são poucos os que conseguem voltar ao seio da sociedade. Questão também do meio ambiente, que é um tema assim muito importante, né? Afinal, nós temos a nossa casa, que é o mundo. Se nós não cuidarmos dela, vamos para onde, né? Sem dúvida. Questão do trabalho também. Então, são tópicos aqui que eles estão entrelaçados, né? É claro que nós vamos atuar em cada um deles, mas todos ao mesmo tempo, de uma forma coesa, porque são coisas que não podem se desassociar, né? Elas têm que se trabalhar assim em conjunto, é uma coisa assim sinérgica, né? Vamos dizer assim. E esse compromisso, como eu citei, esse contrato eleitoral, ele vai permitir ao eleitor ou ao cidadão cobrar, né, daquele parlamentar em que ele votou, em que ele depositou a sua confiança, ele vai poder cobrar mais efetivamente, promessas de campanha. Diria até de forma até judicial, né, de maneira, né, fala, não, eu tenho um compromisso aqui, um contrato, né, um contrato social, então eu cumpri minha parte como eleitor, como cidadão, votei no senhor, então agora o senhor tem que me dar a contrapartida, que é o trabalho dentro disso que o senhor se propôs aqui.
Presidente, queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias e, por favor, deixo aí a câmera à sua disposição para que você convença aí o telespectador do NGT Notícias por que votar no senhor para deputado federal. Muito obrigado, Viviane. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que nós estamos tendo. Eu peço o voto não só para mim, é claro, mas para o PMN, porque o PMN, muita gente fala, mas é um partido novo, nunca ouvi falar. Por quê? Eu falei um termo agora há pouco, perversidade. O nosso sistema eleitoral ele é perverso, porque ele privilegia os chamados grandes partidos e dá um pouco espaço na mídia para os chamados partidos pequenos, né? Mas nós procuramos nos manter dentro desse cenário político como uma entidade séria, que leva a política a séria, política com ética. Tanto que eu falei, nós passamos assim uma peneira nos possíveis candidatos. É claro que às vezes um lá consegue passar pela malha, mas quando descobrimos ele é expurgado, né? E isso faz com que nós sejamos, dentro desse cenário político, nós sejamos respeitados, né? O Partido da Mobilização Nacional, ele é um partido respeitável no seio político, né? Talvez a população não conheça mais profundamente. Então eu peço um voto de confiança em nossos candidatos, tanto para deputado estadual, vocês podem votar na legenda 33, como podem votar também com o mesmo número nos deputados federais do nosso partido. São pessoas que realmente são compromissadas com o dever de levar ao público, levar à nação brasileira realmente aquilo que eles necessitam e aquilo que eles anseiam para ter uma vida melhor. O que nós estamos fazendo é esse trabalho, tentar melhorar o Brasil. Não vamos dizer que nós vamos consertar, mas pelo menos nós vamos cumprir a nossa parte. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, fiquei muito contente e desejo a todos muita paz, saúde e amor que o mundo está precisando. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões para o e-mail noticias@redengT.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição do nosso telejornal. Até mais!